Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 a seguir. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviu uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Quem serão as duas testemunhas registradas aqui neste texto no livro de Apocalipse? Acompanhe este vídeo até o final, e você entenderá de fato quem serão estas duas testemunhas à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo com os seus familiares, com seus amigos, deixe seu comentário. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e como sempre, aqui estamos para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, enfim, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. No texto que acabamos de ler, observamos que aparecem aqui duas testemunhas que estarão atuando na primeira parte da grande tribulação. Deus sempre teve as suas testemunhas. Assim será no período da grande tribulação, tal qual nunca houve sobre a terra. Quando o anticristo estará no seu apogeu de domínio e força, e todo Israel apóstata estará curvado perante ele, sendo seguidos pelos povos gentios habitantes de toda a terra. Nesta época, o Israel fiel e os salvos, como pregadores do Evangelho do Reino, trazem a sua mensagem de juízo. Neste momento, aparecem em Jerusalém duas grandes testemunhas, incumbidas de profetizar por 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, conforme Apocalipse 11, versículo 3. Muitas especulações e interpretações têm surgido a respeito destas duas personagens. No entanto, a palavra de Deus jamais se contradiz e ela por si mesma se interpreta através do seu contexto. Observe algumas considerações importantes sobre este assunto. Por que duas testemunhas? Segundo a lei mosaica, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Observemos alguns casos que comprovam isso. 2 anjos testificaram da ressurreição de Cristo. 2 varões vestidos de branco foram testemunhas da sua ascensão. Jesus ordenou que os seus servos saíssem de 2 a 2. A obra missionária no continente europeu iniciou com 2 valorosos servos de Deus, Paulo e Silas. O movimento pentecostal em terras brasileiras no início do século passado começou por 2 servos do Senhor, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Disse Jesus: para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Mateus 18, 16. Existem 2 testamentos, o Antigo e o Novo, que encerram a revelação divina a toda a humanidade. Da mesma forma, Deus também levantará 2 grandes líderes dentre a multidão de pregadores do Evangelho do Reino nos dias da grande tribulação. Mas afinal de contas, quem serão estas 2 testemunhas? Serão 2 grandes vultos que se destacarão dentre os verdadeiros adoradores naquela época. Mas quem serão eles? Muitas correntes teológicas de interpretação têm surgido a respeito. Alguns ensinam que serão Enoque e Elias, outros afirmam serem Moisés e Elias.
Os que ensinam serem Enoque e Elias o afirmam dizendo que os mesmos não morreram e, portanto, precisam experimentar a morte, baseados no trecho de Hebreus 9:27 e 1 Coríntios 15:50. Vejamos, porém, o que diz Hebreus 11:5. Observe bem. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, se Deus o transladou para não ver a morte, está claro que Deus não irá contradizer-se agora, permitindo que o seu servo morra. Elias, por sua vez, foi transladado para demonstrar aos próprios céus como será a transladação da igreja. Elias deixou cair a sua capa, simbolizando que despiu-se dos seus andrajos humanos. A mesma coisa acontecerá no arrebatamento da igreja. Sobre Moisés, diz o relato bíblico que ele viveu 120 anos, morreu no Monte Nebo e foi sepultado pelo próprio Deus, sendo que a sua sepultura nunca foi encontrada por alguém. Se admitirmos que Moisés volte a viver em corpo mortal para ser uma das duas testemunhas, estaremos concordando plenamente com a doutrina da reencarnação, a qual Deus condena ao longo do texto bíblico em Hebreus 9:27. Diante do que nos ensina a Bíblia, podemos afirmar que as duas testemunhas serão dois servos de Deus que se levantarão naquela época, anunciando a mensagem do juízo com os mesmos poderes e operações de maravilhas que tinham Moisés e Elias nos seus ministérios. Serão pessoas diferentes, mas com atuações idênticas. Se você gostou deste vídeo, quero convidá-lo a compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para que mais pessoas cheguem a este conhecimento genuíno e autêntico da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de todos vocês.